Bom, meu nome é Alexandre Damiani e eu resolvi fazer essa pequena apresentação sobre a minha vida fora do Brasil. Em 2013, eu fiz minha primeira viagem para os Estados Unidos para conhecer a Disney, os parques, enfim, a viagem dos sonhos de muita gente aí no Brasil. E gostei bastante, minha esposa gostou muito, e aí ela nos forçou aí, lógico, no bom sentido, nos incentivou a experimentar a vida fora do Brasil. Confesso que o medo no começo foi extremamente grande, e a gente tomou uma decisão de mudar de país, e em 2014, já na sequência da nossa viagem de férias, nós mudamos para os Estados Unidos, em junho de 2014. Essa foi a data que eu mudei para os Estados Unidos. E depois da mudança para os Estados Unidos, 5 anos nos Estados Unidos, agora estou morando em Portugal há aproximadamente 4 meses. E aí meus amigos, enfim, rede social, sempre me perguntam: Alexandre, como é que é? Eu penso em mudar, é fácil, é difícil, você aconselha, não aconselha, enfim. O que eu quero dizer para vocês é que é muito difícil aconselhar ou desaconselhar alguém a tomar essa decisão. Para mim, depois de 6 anos fora do Brasil, eu posso afirmar que foi uma das melhores decisões que eu já tomei. Mas eu conheço pessoas que tomaram a mesma decisão que eu, no mesmo tempo que eu, que já retornaram para o Brasil e que não querem mais passar por essa experiência. Então, eu quero deixar aqui muito claro para você que o que eu vou falar para você é simplesmente uma experiência pessoal. Você não pode levar essa experiência que eu tive como uma experiência para você. Então, é importante que você tenha essa consciência antes de continuar assistindo essa apresentação, ok? Eu falo para as pessoas que o primeiro passo de você decidir mudar do Brasil, o primeiro passo que você tem que fazer é começar a fazer pesquisas. Então, pesquisar para quais países você poderia emigrar. E eu sempre falo quais países justamente para que você tenha não só a ideia de Estados Unidos, não só a ideia de Portugal, não só a ideia de Espanha, Itália, ou seja, que você imagine essa sua viagem, essa sua mudança, faça pesquisa para vários países. E depois de escolher o país, você tem que fazer uma outra pesquisa muito importante, que é a cidade que você vai morar. Isso é extremamente importante. E eu sempre falo que a primeira pesquisa tem que ser uma pesquisa meio que... eu acho que não tem a menor possibilidade de eu mudar para Israel, mas seria um lugar que eu gostaria de ir. Comece a pesquisar, que você vai se surpreender que tem muitas pessoas, muitos brasileiros morando em Israel. Eu li uma reportagem recente, inclusive, que Israel é um país extremamente seguro, mesmo a gente de longe acreditando que não é. Não posso opinar, mas foi uma reportagem que eu li de brasileiros que vivem lá há alguns anos e falaram das maravilhas que é viver em Israel. Outra coisa que vai ser muito importante, depois que você decidiu um país, e eu também aconselho, voltando no país, né, que você tenha pelo menos duas opções. Por quê? Porque aí nós vamos começar o planejamento. Então, vou dar um exemplo para vocês que é fácil, que é onde eu conheço um pouco das regras, que é, vamos supor que você falou: olha, eu quero mudar do Brasil, e dois países que eu cheguei à conclusão que seria interessante eu me mudar: Portugal e Estados Unidos, só usando como exemplo. Por que eu falo para você colocar duas opções? Porque você vai descobrir no planejamento algo que se chama imigração. Imigrar para Portugal, imigrar para a Itália, imigrar para Israel, imigrar para a Austrália, imigrar para os Estados Unidos. Cada país tem uma regra diferente em te permitir ficar no país de forma legal. E se você está assistindo essa apresentação e achando que eu vou te dizer quais são os vistos, eu vou comentar alguns vistos, mas eu não sou advogado de imigração. Então, quando você decidir imigrar, a primeira coisa que você tem que procurar, depois de ter decidido qual país ou quais países você tem interesse em migrar, é procurar um advogado de imigração. Porque são N tipos de possibilidades nos países que você escolheu. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, olha, eu vou falar, tem visto estudante,
tem H1B, tem L1, L1A, L1B, tem EB5, tem E2, que não serve para brasileiro, tem que ter antecedência italiana, tem o visto de trabalho, se você for um expatriado, ou seja, se a empresa que você trabalha aqui te enviar para os Estados Unidos. Aí você vai para Portugal, tem o D7 para aposentado, tem o D2 para empreendedor, tem o Golden Visa, se você investe mais de 1 milhão aqui em Portugal, se você investe quase 1 milhão lá nos Estados Unidos, ou seja, a primeira regrinha, a primeira dica que eu vou te dar é não faça o que eu fiz. Né? Eu migrei para os Estados Unidos e depois é que eu fui conversar com um advogado de imigração. Eu tive assim muitos problemas. Se eu tivesse sido bem assessorado, eu teria que voltar antes do prazo que eu imaginei. Então, a primeira regra aí para escolher o país é tentar entender quais são os meios e caminhos que você tem para viver nesse país que você escolheu. Então, isso é uma dica valiosíssima. Então, quem pode tirar a cidadania italiana pode morar praticamente na Europa toda. Quem pode tirar a cidadania portuguesa? Alexandre, eu posso tirar a cidadania italiana? Não faço a menor ideia. Procuro um escritório que faça isso. Nós temos, enfim, parceiros para poder... parceiros que eu digo, pessoas que a gente conhece para poder te indicar para fazer essas pesquisas, vamos dizer assim. Então, é muito importante, no planejamento, eu acredito que o mais importante é você ver como você vai poder ficar legal no país que você escolheu morar. Então, essa é a dica 1, né? Junto com a pesquisa, né? Por isso que eu falo, aí vem a dica 1, né? A dica 1 é ter o visto correto para o país que você escolheu. Então, essa é a primeira dica. Depois, custo de vida. Custo de vida também é extremamente importante. Então, vou dar um exemplo. Entenda o que eu estou falando. Eu estou dando exemplo do que eu estou vivendo. Mas façam as pesquisas, porque custo de vida é muito relativo, né? Alguns vivem com 10 mil nos Estados Unidos, outros vivem com 2 mil nos Estados Unidos. O custo de vida é relativo. Mas você tem que pesquisar o custo de vida. O meu custo de vida nos Estados Unidos girava em torno de 5 mil a 6 mil dólares. Aluguel de casa, seguro do carro, convênio médico, pedágio, gasolina, mercado, água, luz, internet. O meu custo de vida nos Estados Unidos girava em 5 e 6. Eu conheço pessoas que vivem com 3, conheço pessoas que vivem com 9, 10, 11. O custo de vida em Portugal, metade desse valor. Se lá eu vivia com 6, aqui eu vivo com 3 mil euros, que vai dar em dólar aproximadamente 3.600 dólares. Então, o custo, e dá para viver aqui em Portugal, pela metade do que eu vivo. Né? Eu já vim, como eu tenho já uma receita dos Estados Unidos, enfim, eu consegui vir num padrão que dificilmente quem migra logo de cara vai ter. Então, nos Estados Unidos, você tem que ter uma noção que você vai gastar aí de 3 a 4 mil dólares logo quando chega de custo de vida, depois você vai melhorando e vai querer talvez ter um custo de vida melhor. E em Portugal, Braga, que é uma cidade que eu estou morando, perto do Porto, uma cidade pequena, o custo de vida é bem baixo. Então, o custo de vida também é extremamente importante você avaliar, principalmente porque muitos brasileiros estão vindo com uma receita que ele tem do Brasil, aluguel, investimentos, a própria empresa que vai continuar no Brasil. Então, assim, se o custo de vida pesar, hoje Portugal tem uma grande vantagem em relação aos Estados Unidos. Então, o custo de vida, se eu for comparar os dois, Portugal ganha. Reserva financeira, até escrevi um pouquinho errado, né? Reserva financeira. A reserva financeira, ela também é muito relativo, vai depender do tipo de visto que você veio, vai depender do padrão de vida que você quer levar, vai depender se você vai querer começar a trabalhar, se você vai empreender, se você vai comprar uma empresa, se você vai... Enfim, o que você pretende fazer. Então, isso também é importante você saber. E o que você
o tempo, né, que você acredita que vai levar para você arrumar um emprego ou para a empresa que você vai empreender começa a dar dinheiro. Então, eu sempre costumo dizer que a matemática tem que ser mais ou menos assim. Bom, se eu descobrir que para viver em Portugal, já vi lá que lugar que eu vou morar, já vi mais ou menos quanto é que se minhas filhas vão estudar em colégio particular ou colégio público, eu já vi mais ou menos o gasto, já pesquisei e tal. Então, vamos supor que para viver nos Estados Unidos, eu vou precisar de $4.000. Eu faria a conta de 4.000 vezes 12, pelo menos, levar uma reserva de 12 meses, ou que você tenha essa fonte vindo do Brasil todos os meses. Aí você pode ir com uma reserva de 3, 4 meses, desde que você tenha já a renda recorrente. Em Portugal, a mesma coisa, eu gasto 2, então faz vezes 12, você tem que trazer 24.000 euros para Portugal. Então, é mais ou menos o que eu aconselho que você tenha uma reserva financeira. Claro que tudo varia, se eu tenho, de novo, se eu tenho a receita vindo do Brasil, se eu já tenho um emprego garantido, se eu já vou comprar uma empresa, então muda um pouquinho, tá bom? Outra coisa que vale muito a pena você pesquisar é o clima. Então, até coloquei aí essa imagem com guarda-chuva, porque aqui em Braga, os portugueses mesmo apelidaram a cidade de o pinico do céu. Então, chove, e chove mesmo, né? De 120 dias que eu estou aqui, deve ter chovido pelo menos uns 40 dias, pelo menos. E quando eu falo 40 dias, é praticamente de chuva o dia todo, fora aqueles dias que dá uma chuvidinha de manhã, chove um pouquinho à tarde, ou chove à noite que você nem vê, enfim. E outra característica diferente, que eu morava na Flórida, morava em Orlando, Orlando você tem praticamente 9 meses de verão, 2 de primavera e 1 de inverno. Aqui onde eu me mudei agora, nós temos talvez o contrário disso. Nós temos aí 2 meses de verão, 2 meses de primavera e o restante, outono e inverno, é bastante frio. Então, você tem de 6 a 8 meses aí de tempo frio. Então, o clima, Braga e Orlando, 2 climas completamente diferentes. Aí eu brinco que Orlando ganha, Estados Unidos ganha disparado a relação clima. Outra coisa que também é uma dica importante é a língua. Por que que eu falo isso, né? Porque muitas pessoas não colocam isso na balança. E eu, por exemplo, fui para os Estados Unidos sem falar nada de inglês. E confesso para você que é muito ruim você não poder conversar com o vizinho, é ruim você não poder conversar com a sua professora, com a professora da sua filha na escola, é muito ruim você separado pelo policial e não fazer a menor ideia de como você responde. Então, assim, você tem que também pensar nisso, né? Estudar um pouco antes de ir, você tem que ver se você vai aprender ou se você está disposto a morar nos Estados Unidos, mas viver numa comunidade só de brasileiros. Então, você tem que colocar isso na balança, né? E esse foi um dos motivos, teve alguns, mas um dos motivos que eu decidi migrar dos Estados Unidos para Portugal, a facilidade da língua. Outra coisa muito importante, aí os Estados Unidos ganha disparado de Portugal. Os Estados Unidos, você chegar lá, você tem emprego. Lógico que você tem que estar disposto a trabalhar em qualquer coisa, mas você tem emprego. Aqui em Portugal já é um pouquinho mais difícil, o emprego não é tão bom assim, tão fácil assim. E o salário mínimo também de Portugal é um salário mínimo que não dá para uma pessoa só da família trabalhar e sustentar. O salário mínimo é 600 euros. Enquanto no Brasil, nos Estados Unidos, a pessoa que menos ganha vai ganhar 1.400, mais ou menos. E também não dá para uma pessoa só trabalhar e ter uma qualidade de vida bacana. Então, é mais ou menos semelhante, mas nos Estados Unidos você tem um salário melhor versus custo de vida, mesmo assim o salário é melhor, e você tem também a empregabilidade, né? Mais empregos aí com maior facilidade, né? Então, assim, o que eu quis aí com vocês nesse bate-papo é justamente fazer uma pequena introdução. Eu estou pensando em morar
fora do Brasil. Faz uma pesquisa. Coloca pelo menos 2 países no seu, nas suas possibilidades. Depois você vai ligar para advogados de imigração, especialistas na área, vai descobrir para qual país talvez seja mais fácil, seja possível, porque alguns talvez não vai ser nem possível você migrar. Depois disso, você vai fazer o seu trâmite de imigração de uma forma correta, com o advogado te auxiliando, entrando no país pela porta da frente, com o visto certo e tendo a possibilidade de ficar lá por um tempo. Analisar custo de vida do país, ou seja, qual país tem um custo de vida menor ou um custo de vida melhor, ou, enfim, uma qualidade de vida que vai poder estar dentro das suas expectativas. Fase 3, que reserva financeira eu preciso. Fase 4, avalie os climas, porque senão você pode se arrepender de escolher uma cidade errada. Veja que a língua também é um fato primordial e a empregabilidade no país. A dica mais importante que eu dou para vocês, depois de você refazer tudo isso, é quem quer migrar, o marido e a mulher, se é um casal, o marido e a mulher tem que estar bem decidido que querem migrar, porque eu vejo muitas pessoas voltando para o Brasil porque ou o marido ou a esposa já migraram forçados, vamos dizer assim. Então é muito importante que o casal esteja consciente. Também é muito importante que os filhos, né, estejam nessa jornada de imigrar. E se você, por acaso, tem alguma pergunta, eu quero te fazer uma proposta bem interessante. Coloca aí nas observações do vídeo que você acabou de assistir, perguntas. E aí eu vou marcar para próxima quinta-feira, ou seja, daqui uma semana, no mesmo horário, eu vou fazer outra live para que a gente possa fazer um bate-papo, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê aí nas próximas redes sociais, próximos encontros, e que você precisar de mim, é só me procurar no LinkedIn, me procurar no Facebook, Alexandre Damiani, e eu vou estar disposto aí a te ajudar. Não quero vender nenhum produto, não sou especialista no assunto, sou só um imigrante que deu certo, que teve experiências bacanas e quero aí poder compartilhar com quem está pensando nisso, tá bom? Deus abençoe e a gente vai se falar na próxima.